Dentro desses estudos sobre fascismo e nazismo, existe algo relacionado à liberdade de expressão lá? Como que esses movimentos viam a liberdade de expressão? Porque hoje defender a liberdade de expressão também é considerado uma coisa de extrema-direita, fascista, nazista, né? Bem, eles não eram a favor da liberdade de expressão irrestrita, não. Eles queriam controlar o discurso para os fins políticos do próprio partido. Pela visão fascista, não faz sentido você falar contra a nação fascista, porque a nação fascista é você. A sua vontade está dentro do Estado, o Estado está dentro de você. Então, quando você fala contra o Estado, contra o fascismo, é um tipo de degeneração, de deviação, um problema de caráter seu, que tem que ser corrigido. Então, o discurso ele é limitado na medida em que é aceito pela vontade geral do Estado, logo do Estado, dos políticos, no fascismo. No nazismo também. O discurso aceito é aquele discurso pelo qual a raça vai fazer o seu avanço. Discursos anti-arianos são vistos como degeneração de raças inferiores. E que tem que ser, né, perseguido, tem que ser limitado. E como é que foi colocada em prática a censura no fascismo? Por uma polícia secreta, pelo controle dos jornais, né, eles tinham linhas editoriais fascistas que eles atacavam os jornais, eles batiam em jornalistas, expulsavam do país, às vezes até matavam alguns. Comparado ao nazismo, mesmo que o fascismo tenha feito isso, foi muito mais brando, mas eles fizeram isso. Eles utilizavam a militância, depois o Estado, para controlar os jornais e a mídia. E o nazismo foi muito mais isso, né? Muito mais pesado, assim, né? Extermínio. Então isso foi feito na força, na prática ali, no tiro, no soco? Sim, sim. Mas imagino também que existiu um aparelhamento ou até criação de órgãos para vigiar o que estava sendo dito, né? O Joseph Goebbels, né, que foi o nome do ministério dele, ele era um ministro, né, iluminação pública, não iluminação no sentido de luz, public enlightenment, né, da pessoa ser iluminada na cabeça. Meu Deus. Tinha um ministério do Estado para, né, trazer essa iluminação ariana para as pessoas, e o papel desse ministério era controlar que tipo de discurso era adequado para, né, os avanços da raça ariana. E o que era contra isso, bem, aí era um problema. Era o Ministério da Iluminação, então. Isso. E os artistas? Tem relatos, estudos sobre o papel dos artistas? Até eu tava vendo um vídeo, eu fiz um react ao vídeo do Castanhari sobre o fascismo lá que ele fez, no qual ele fala que fascistas e nazistas odeiam intelectualidade, odeiam cultura. Mas isso é falso porque o próprio Hitler queria ser um artista. Ele é um artista falho. E na verdade, ele via que a verdadeira arte somente podia ser feita pela raça ariana, porque a raça ariana era a única raça que podia criar uma cultura e uma comunidade. Então ele fez tudo através do Estado para promover o que ele via como sendo a arte germânica ariana. Mas os outros tipos de arte moderna, por exemplo, o modernismo, ele via como uma degeneração racial que não deveria ser aceita e logo foi proibida muitas vezes. Então, de fato, ele amava exageradamente o conceito de uma arte perfeita, né? Sim, o contrário do que Castanhari falou. Contrário, porque para ele a cultura e a arte são reflexo das características biológicas da raça. Quanto melhor for a arte, mais é prova de que a raça ariana é superior. Por isso que ele defendia tanto isso. Primeiramente porque ele queria ser um artista, então ele queria ser um representante disso, na verdade, né? Qual que era o ponto do Castanhari pra ele ter falado isso no teu react que tu fez? Ele se baseia num autor, já deve ter ouvido falar dele, Umberto Eco. Sim. Que ele fez aquele livrinho dele, O Fascismo Eterno. E eu fiz um vídeo no meu canal criticando esse livro do Umberto Eco, que é utilizado muitas vezes por muita gente hoje em dia como uma fonte importante sobre o fascismo, mas na verdade não. Na academia italiana profundamente ataca Umberto Eco por ter vulgarizado o fascismo para a população e não ter se baseado em nada de fontes historiográficas fidedignas. Porque Umberto Eco era um antifascista, não era um historiador. Ele falava do seu coração. Ele queria que o fascismo fosse algo horrível, horrendo, então ele que atacava de todos os sentidos. E não queria explicar historicamente o que era. E por algum motivo esse livro se tornou popular até hoje. Eu não sei explicar o porquê se torna tão popular, mas é o que acontece. E Umberto Eco fala que o fascista, porque ele é algo horrendo, ele necessariamente tem que ser contra a intelectualidade, tem que ser contra a cultura. Mas isso não é verdade. O próprio Giovanni Gentili, que foi um dos maiores filósofos do fascismo, era um sujeito profundamente culto.
letrado em vários tipos de filosofia, em 5 línguas. Foi um dos maiores pedagogos do mundo, reconhecido até mesmo por John Dewey, que foi um dos maiores pedagogos americanos, né? Ele era reconhecido internacionalmente antes de virar fascista. E dizer que o fascismo era contra a intelectualidade, quando muitos intelectuais de renome apoiaram o fascismo e tentaram criar uma ideologia chamada fascismo, é uma grande mentira histórica. Mas porque não podemos aceitar que fascistas e nazistas tinham uma concepção de cultura ou tinham uma ideia intelectualizada, isso parece ser algum tipo de passagem de pano. Quando na verdade o argumento é muito fraco, né? Se esse é o seu argumento, a gente não vai conseguir derrubar esses caras, porque esse argumento não tem sentido nenhum. Você cria um espantalho. Tem que ir na raiz do que eles estão fazendo, né? Pra saber quem eles são, ou por que eles fazem o que eles fazem. Imagina se você é um neonazista hoje em dia, um neofascista, vendo as discussões sobre esses assuntos, você vê, esses caras são um bando de otário. Eles não fazem nem ideia do que eu penso, do que eu tô falando aqui. Eles nunca vão conseguir saber quem eu são se não forem atrás de mim. Eles estão perdendo tempo xingando um ao outro na internet. Eles nazistas fascistas. Eu te perguntei sobre arte porque eu comecei a ler um livro que é Paris, a Festa Continua ou Continuou? Vocês conhecem isso? Não conheço. Não. Que é um livro que conta como que a classe artística se portou depois da invasão da Alemanha em Paris, ali sob o comando de Hitler e tal. E aí ele relata lá que vários artistas ficaram do lado do regime, talvez por medo de morrer ou por gostar mesmo do que eles estavam fazendo. E aí tinha muita gente que estava colaborando, né? Os colaboracionistas desse regime. Por isso que eu te perguntei se tem algo parecido no fascismo, da classe artística ficar do lado desse grande Estado, ou se eles se revoltaram e muitos artistas foram perseguidos também. Teve os dois. Teve gente que, mesmo sendo alemão e ariano, né, que poderia ganhar os privilégios, eles decidiram ir contra o regime por uma questão de ética, porque eles não acreditavam nas ideias racistas e tal. Mas teve muitos artistas que apoiaram o regime porque eles tinham benefícios. Alguns acreditavam, outros tinham benefícios do Estado, né, para poder promover sua arte. Então teve tudo isso, na verdade, ocorrendo ali. Acho que o medo de apanhar junto deve falar muito alto, né? Com certeza. Teve isso também, com certeza. Isso mais no nazismo. E no fascismo, tem algum registro de artistas, de grandes celebridades que ficaram a favor? De artistas, teve muitos modernistas, como o poeta Gabriel D'Annunzio, que foi um dos maiores poetas decadentes do modernismo no começo do século XX. No geral, o fascismo italiano ele não deu muita bola no sentido de perseguição artística. Ele teve uma influência do movimento futurista e modernista, né? Tendo que muitos pintores modernistas pintaram Mussolini, fizeram várias artes sobre Mussolini, mas a ideologia do fascismo não ligou muito pra arte, assim, perseguição, não, nesse sentido.